Sei, tô sentindo. A paz do Senhor Jesus, a todos os nossos seminaristas do Seminário Teológico do IBBC. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso seminário, trabalhando aqui a apostila de número 6. A matéria é Apologética Cristã e nós vamos dar prosseguimento. Paramos o vídeo anterior na página de número 105. Vamos prosseguir na mesma página, terminando só o último parágrafo que vem após a vírgula e dando sequência na página 106. Terminamos o anterior com somente as opiniões das ciências físicas são tidas como guias autoritativos para o nosso entendimento do mundo, e a confiante suposição é que a imagem de mundo que emerge das ciências genuínas é uma imagem completamente naturalista. Já na página 106, a pessoa que segue a busca da razão sem retroceder e acaba por se tornar ateu ou, no máximo, agnóstico. Por que essas considerações culturais são importantes? Simplesmente porque o Evangelho nunca é ouvido no isolamento. É sempre ouvido no contexto cultural no qual vivemos. Uma pessoa que cresce num contexto cultural onde o cristianismo ainda é visto como uma opção intelectualmente viável, demonstrará uma abertura ao Evangelho muito maior do que uma pessoa que vive num ambiente secularizado. Pois, para uma pessoa secularizada, acreditar em fadas e duendes é o mesmo do que acreditar em Jesus Cristo. Ou, para dar uma ilustração mais realista, é como se fôssemos abordados nas ruas por um devoto de Hare Krishna que nos convida a crer em Krishna. Para nós, tal convite soará bizarro, estranho e até engraçado. Mas para uma pessoa nas ruas de Bombaim, tal convite seria, eu presumo, causa de reflexão séria e razoável. O Dr. Greig apresenta dados estatísticos que mostram que, como o perfil religioso dos países do norte da América alterou por parte significativa da população, deixou de ser cristã para aumentar as fileiras daqueles que não têm religião, por considerarem a mesma um modelo oposto ao racionalismo herdado do iluminismo europeu. No último século, tanto os canadenses como os estadunidenses têm aderido aos agnósticos por não ver a possibilidade de fé e ciência andarem juntas. É por essa razão que os cristãos que desprezam o valor da apologética pelo fato de ninguém vir a Cristo através de argumentos intelectuais têm a visão tão limitada, pois o valor da apologética vai muito além do que o contato evangelístico imediato. A tarefa mais ampla da apologética cristã é ajudar a criar e sustentar um contexto cultural no qual o evangelho possa ser ouvido como uma opção intelectualmente viável para homens e mulheres pensantes. Prossegue o apologista em sua argumentação em defesa da ideia de que a apologética cristã está a serviço do reino no processo de transformação da cultura. Ideias falhas são o maior obstáculo à aceitação do evangelho. Podemos pregar com todo o fervor de um reformador e ainda assim só conseguir ganhar uma alma, e ali, se permitirmos que todo o pensamento coletivo da nação seja controlado por ideias que impedem o cristianismo,
que o cristianismo seja visto como nada mais do que uma ilusão inofensiva. Agora, grandes oportunidades estão à nossa frente. Vivemos num tempo onde a filosofia cristã está experimentando um renascimento genuíno, revitalizando a teologia natural, numa época em que a ciência está mais aberta à existência transcendental de um Criador e projetista do cosmos, mais do que em qualquer outro tempo recente. E numa época em que a crítica bíblica tem renovado a busca pelo Jesus histórico, tratando os evangelhos seriamente como fontes históricas da vida de Jesus e confirmando as principais características de Jesus retratado nos evangelhos. Estamos intelectualmente equilibrados para ajudar a reformular nossa cultura de tal forma a reconquistar o fundamento perdido para que o Evangelho possa ser ouvido como uma opção intelectualmente viável para pessoas pensantes. Pondera o Dr. Greig. Agora, eu posso imaginar alguns de vocês pensando, mas nós não vivemos uma cultura pós-moderna na qual esses apelos à apologética tradicional não são mais eficazes, visto que os pós-modernos rejeitam os cânones tradicionais da lógica, da racionalidade, da verdade, argumentos racionais a favor da veracidade do cristianismo, não funcionam mais. Ao invés disso, na cultura de hoje, deveríamos simplesmente compartilhar nosso testemunho e convidar as pessoas a participarem conosco. No que diz respeito à pós-modernidade, Greig faz as seguintes considerações. De fato, eu penso que o pós-modernismo é um dos mais articulados enganos criados por Satanás. Modernismo está morto, ele nos diz, você não deve mais temê-lo, esqueça-o, está morto, sepultado. Enquanto isso, o modernismo, se fingindo de morto, ressurge transvestido de pós-modernismo, se mascarando como um novo desafio. Seus velhos argumentos e apologética são mais eficazes contra esse novo advento, mas é dito, deixe-os de lado. Nós encerramos a página 106 e entramos na página 107. Deixe-os de lado, eles não têm nenhum uso, apenas compartilhe seu testemunho. De fato, alguns, cansados de longas batalhas com o modernismo, recebem com alívio a chegada do novo visitante. E assim, Satanás nos engana e faz com que deixemos a lógica e as evidências que são nossas melhores armas de lado. E assim o modernismo triunfa sobre nós, e se adotarmos essa atitude suicida, as consequências para a igreja na próxima geração podem ser catastróficas. O cristianismo será reduzido a uma simples voz, numa cacofonia de vozes que competem entre si, cada uma compartilhando seu testemunho e nenhuma afirmando para si a verdade objetiva sobre a realidade, enquanto o naturalismo científico molda a visão da nossa cultura em relação ao mundo como ele é. E quanto à ideia de que as pessoas na nossa cultura não estão mais interessadas nem mais respondem a argumentações e as evidências racionais para o cristianismo, nada poderia estar mais distante da verdade. Se me permitem falar sobre as minhas experiências pessoais, por mais de 20 anos tenho falado e evangelizado em campos de universidades da América do Norte e na Europa, compartilhando o evangelho num contexto onde eu defendo intelectualmente as alegações de verdades cristãs. Eu sempre determino minhas preleções com uma sessão de perguntas e respostas. Durante todos esses anos, ninguém jamais levantou e disse algo como: seu argumento é baseado nos padrões ocidentais e chauvinistas de lógica e racionalidade, ou expressado algum outro sentimento pós-moderno.
Isso jamais aconteceu. Se você aborda as questões ao nível racional, as pessoas também respondem no nível racional. Se você apresenta evidências científicas e históricas para as alegações de verdades cristãs, os estudantes descrentes podem argumentar com você sobre fatos, que é exatamente o que você quer, mas eles não atacam a objetividade da ciência ou da história. Se você apresenta um argumento dedutivo para uma alegação de verdade cristã, os estudantes descrentes podem levantar objeções às suas premissas ou à conclusão, o que é novamente exatamente como uma discussão deve proceder, mas eles não discutem o seu uso da lógica. Então, não se engane pensando que as pessoas da nossa cultura não estão mais interessadas nas evidências a favor do cristianismo. O oposto é o verdadeiro. É de importância vital preservar uma cultura na qual o evangelho é ouvido como uma opção viva para pessoas pensantes. E a apologética cristã será a dianteira e o centro, ajudando a trazer esse resultado. Nós encerramos a página 107, damos sequência na página 108, lição 2.2, com o tema no fortalecimento dos crentes, a apologética para o fortalecimento dos crentes. Os parágrafos seguintes trazem o testemunho contado pelo Dr. William Greig, que reforça a ideia central desse tópico, que é o de que a apologética também serve para fortalecer a fé dos cristãos. Diz ele: não só a apologética é vital para a transformação da cultura, mas ela também exerce um papel vital na vida individual das pessoas. Um desses papéis é fortalecer os crentes. Jean e eu passamos o verão de 1982 vivendo num apartamento em Berlim, me preparando para o meu exame oral em teologia na Universidade de Munique. Eu vinha me preparando por mais de um ano para esses exames críticos e eu tinha uma pilha de notas de quase um pé de altura que eu tinha memorizado praticamente toda e revisado diariamente nos dias anteriores do exame. Durante esse tempo lá, nós tivemos o prazer de receber Anne Kimmel e seu marido Will, enquanto eles passavam por Berlim. Anne era a preletora cristã mais popular da América na época. Ela era única. Ela falava para indivíduos totalmente estranhos e os encorajava cantando algumas canções improvisadas e compartilhando sua fé. Ela era extremamente sentimental e emocional. Ela contava histórias, algumas fictícias, algumas verdadeiras, que fazem toda a audiência derramar lágrimas em minutos. Bem, enquanto estávamos conversando um dia, eu pensei que poderia aprender algumas lições pela sua experiência. Perguntei: como você se prepara para as suas mensagens? E ela disse: eu não me preparo. Eu fiquei chocado. Você não se prepara? Não, ela respondeu. Eu fiquei totalmente desconcertado. Então, o que você faz? Perguntei. Eu só compartilho as minhas lutas. Eu não podia acreditar. Eu estava me matando em anos de preparação para o ministério e ela não se preparava. E não havia a menor dúvida quanto à sua eficácia. Ela alcançava milhares de pessoas com o evangelho. Ela contava histórias de como acadêmicos cabeças duras se desmanchavam pelas suas canções e histórias e vinham a Cristo. Eu pensei: por que eu estou fazendo tudo isso enquanto tudo o que você precisa fazer é compartilhar suas lutas? Nós retomamos para os Estados Unidos naquele outono para fazer um sabático na Universidade do Arizona, em Tucson, onde um ex-colega de classe vivia. Eu compartilhei com ele a minha conversa com Anne e disse como havia me transtornado. Ele disse algo para mim que foi bastante confirmador. Ele me disse: Bill, um dia essas pessoas que
Kimmel trouxe ao Senhor vão precisar do que você tem para oferecer. Ele estava certo. Emoções te levam apenas a certo ponto, e aí você precisará de algo mais substancial. A apologética provê essa substância. Ao falar em igrejas ao redor do país, eu frequentemente encontro pais que se aproximam de mim após o culto e dizem algo como: se você estivesse aqui há 1 ou 2, 3 anos atrás, nosso filho tinha perguntas sobre a fé que ninguém conseguia responder. E agora ele perdeu a fé e se afastou do Senhor. Arrebenta meu coração encontrar pais assim. Ao viajar, eu também tenho encontrado outras pessoas que me disseram como elas deixaram de apostatar por ter lido um livro apologético ou visto um vídeo de um debate de defesa da fé. No caso delas, a apologética foi um meio através do qual Deus as fez perseverar na fé. Agora, é claro, a apologética não pode garantir a perseverança, mas pode ajudar em alguns casos pela providência de Deus, ser até mesmo necessária. Recentemente eu tive o privilégio de falar na Universidade de Princeton sobre argumentos para a existência de Deus. E após minha preleção eu fui abordado por um jovem que queria falar comigo. Claramente segurando as lágrimas, ele me disse que há poucos anos atrás ele vinha lutando com dúvidas e estava prestes a abandonar a fé. Alguém lhe deu um vídeo de um dos meus debates. Ele disse: isso me salvou de perder a fé, eu não posso te agradecer o bastante. Eu disse: foi o Senhor que te salvou de cair. Sim, ele respondeu, mas ele usou a você, eu não posso te agradecer o bastante. E eu lhe disse o quão emocionado eu estava por ele e lhe perguntei sobre seus planos futuros. Eu estou me graduando esse ano, ele disse, e eu pretendo ir para o seminário. Eu vou ser pastor. Glória a Deus pela vida desse homem. Muitos cristãos não compartilham a fé com os descrentes simplesmente por causa do medo. Eles têm medo de que os não cristãos lhe façam uma pergunta ou levante uma objeção que eles não saibam responder. Então eles escolhem ficar em silêncio e assim escondem sua luz sob o alqueire, desobedecendo ao mandamento de Cristo. O treinamento apologético é um grande impulso ao evangelismo, pois nada inspira mais confiança e coragem do que saber que se tem boas razões para acreditar no que se acredita e boas respostas para perguntas e objeções comuns que podem ser levantadas. Bom treinamento em apologética é uma das chaves para um evangelismo sem medo, conclui o apologista Greig. Dessa e de muitas outras maneiras, a apologética ajuda a edificar o corpo de Cristo, fortalecendo individualmente os crentes. Encerramos a página 109. Entramos na página 110, lição 2.3, a apologética na evangelização dos descrentes. A apologética é fundamental no processo de fortalecimento da fé dos cristãos, entretanto, quando o assunto é evangelismo, nem todos têm a mesma posição, apesar de não discordarem de que a argumentação é essencial no convencimento do pecador de que ele precisa de Jesus. A verdadeira conversão passa pelo convencimento através das ações do Espírito Santo na mente do homem. A despeito dessa certeza, há aqueles que dizem que a apologética não tem papel de evangelismo, mas apenas de defesa. Diante dessa constatação, o apologista Greig faz as seguintes observações. Essa atitude negativa em relação ao papel da apologética na evangelização certamente não é a visão bíblica. Ao lermos os Atos dos Apóstolos, é evidente que a atitude padrão dos apóstolos
apresentarem a favor da veracidade da visão cristã, tanto com judeus quanto com os pagãos. Ao lidar com a audiência judaica, os apóstolos apelaram para o cumprimento de profecias, os milagres de Jesus, especialmente a ressurreição, como evidência de que ele era o Messias. Quando eles confrontaram as audiências gentias que não aceitavam o Antigo Testamento, os apóstolos apelaram para a obra de Deus na natureza como evidência da existência do Criador. Depois apelaram para as testemunhas oculares da ressurreição de Jesus para mostrar especificamente que Deus se revelou em Cristo Jesus. Todo esse argumento em defesa, todo ele acompanhado dos textos bíblicos que os alunos devem buscar durante a leitura, durante o estudo. Vocês se aprofundem nos textos bíblicos para embasar o aprendizado e ajudar no processo de apreensão, ok? Francamente, eu acredito que aqueles que veem a apologética como fútil na evangelização simplesmente não evangelizam muito. Eu suspeito que eles tenham tentado usar argumentos apologéticos em algumas ocasiões e o descrente continuou sem ser convencido. E por isso eles tiraram uma conclusão de que a apologética não é eficaz para a evangelização. Por um lado, essas pessoas são vítimas de uma falsa expectativa. Quando você observa que somente uma minoria das pessoas que ouvem o evangelho aceita, e que só uma minoria desses aceitam o fazem por razões intelectuais. Não deveríamos nos surpreender que o número de pessoas com as quais a apologética é eficaz é relativamente baixo. Mas, pela própria natureza da questão, devemos esperar que a maioria dos descrentes permaneçam não convencidos pelos nossos argumentos apologéticos, assim como a maioria permanece imóvel à pregação da cruz. Bem, então, por que se prosseguir com a minoria da minoria com a qual a apologética é eficaz? Primeiro, porque toda pessoa é preciosa para Deus, uma pessoa pela qual Cristo morreu. Como um missionário chamado para alcançar um grupo obscuro, o apologista cristão é chamado para alcançar a minoria das pessoas que responderão à argumentação e evidência racional. Mas, segundo, e aqui o caso difere significativamente do caso do grupo de pessoas obscuras, que esse grupo de pessoas, apesar de relativamente pequeno e em números, é grande em influência. Uma dessas pessoas, como, por exemplo, C.S. Lewis, pense no impacto que a conversão de um homem continuou a ter. Eu acho que as pessoas que mais se entusiasmam com meu trabalho apologético tendem a ser engenheiros, pessoas da área médica, advogados. Tais pessoas estão entre os mais influentes formadores de opinião hoje. Então, alcançar essa minoria de pessoas gerará uma grande colheita para o reino de Deus. Então, aqueles que dizem que a apologética não é eficaz com os descrentes falam a partir de sua experiência limitada. Quando a apologética persuasivamente apresentava e combinada sensivelmente com uma apresentação do Evangelho e um testemunho pessoal, o Espírito de Deus usa isso para trazer certas pessoas para si. A apologética é necessária nesses casos. Essas pessoas teriam vindo a Cristo de qualquer forma, mesmo se não fossem, se não tivessem ouvido os argumentos. Acredito que temos de dizer, só Deus sabe. No mínimo, Ele sabe se Ele tem um conhecimento médio, certo. Podemos não saber o valor da verdade de tais
contrafactuais da liberdade. Mas nós podemos saber e sabemos por experiência que Deus usa a apologética na evangelização para trazer para ele, para trazer os perdidos a ele também. Usa também a apologética. Página 110. Nós encerramos esse vídeo na página 110 e damos sequência na página 111 no próximo vídeo. Boa aula, Deus abençoe.